estamos finalizando as reflexões matinais em nossos cultos sobre a grande comissão. E dissemos que todos os evangelhos finalizam com esta convocação de Jesus aos seus discípulos. E o livro de Atos inicia a história da igreja com esta ministração de Jesus aos discípulos antes de ser assunto aos céus. Nos evangelhos, ele convoca os seus discípulos para a grande obra da evangelização e das missões logo após a ressurreição. Depois de 40 dias com eles, antes de ser assunto aos céus, Atos registra que ele repete de novo esta convocação. Isso nos leva a crer que a igreja tem um mistério específico: adorar a Deus e realizar a Missio Dei. Não há outra coisa pela qual a igreja esteja neste mundo para fazer, é cumprir o ID de Jesus. E vimos em Mateus, já vimos em Marcos, vimos em Lucas. Eu quero concluir hoje pedindo a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Vocês vão ver que todos os 4 evangelhos, é interessante, eles pontuam este aspecto que Jesus deixa como missão para os seus discípulos. Então, João, capítulo 20, do verso 19 ao verso 23, nós vamos fazer a leitura. Você vai ficar com a palavra de Deus aí, ainda aberta após termos lido. Antes da leitura, e porque eu não posso me esquecer, deixe-me dizer aqui 2 coisas que eu não falei no momento dos anúncios. A primeira, embora esteja aí no boletim, é que no próximo domingo é dia de ceia do Senhor. Não falte no culto vespertino a celebração da ceia. E a segunda é que dia 10 de setembro, sábado, haverá o chá de fraldas, o chá de bebê de Suzane, que está ali. E ela distribuiu alguns convites, e se você não recebeu, procure ela depois do culto. Todo mundo sabe quem é a Suzy, né? Sempre com um sorriso no rosto, sempre alegrezinha, está ali a esposa do Helder. Então, pega o seu convite na mão dela, tá bom? Suzy, fica de pé, e ela fica com vergonha, mas não precisa se envergonhar, o seu pastor está aí, ó, tá bom? Pode sentar. Então, se você quer participar do chá de fraldas, pegue o convite, que ela não conseguiu ver todos e distribuir a todos. Não esqueça de procurar a Suzy, tá bom? Então, diz assim, João 20: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém. Você deve se lembrar como é que o Evangelho de João começa. João já começa o seu Evangelho com uma declaração contundente. Diferentemente dos outros evangelhos que fazem uma apresentação do ministério de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, João não se preocupa com a apresentação do ministério de Jesus, conquanto fale de alguns atos do seu ministério. João se preocupa em dizer quem Jesus é
e o que devemos fazer a respeito daquilo que ele disse que é. E lá no capítulo 1, versículo 1, vocês conhecem muito bem, ele diz, João registrando, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E mais à frente, no versículo 14 de João, diz que o verbo se fez carne, e se fez carne para manifestar o quê? A graça de Deus aos homens. Verso 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A ideia de João é mostrar que Jesus é Deus. O texto que lemos nessa noite faz parte de um contexto que está dentro de todas as outras narrativas que se encontram nos evangelhos. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, trazem a expressão da convocação para o grande ministério das missões, da evangelização, logo após a ressurreição de Jesus. E é interessante a gente pensar aqui algumas coisas pelas quais nós temos que nesta manhã refletir e entender. Primeiro, o texto que lemos aí no capítulo 20, versículo 19, fala que no cair da tarde daquele dia, que dia era esse? O primeiro dia da semana. Ou seja, o dia que Jesus ressuscitou, para nós, os cristãos, o domingo. Como bem orou o nosso irmão Ranieri na hora do momento da oração de adoração no início do culto, ele agradeceu por estarmos aqui no dia que é chamado dia do Senhor, é o domingo. E aqui vem uma reflexão para mim e para você, muito importante, para quem quer ser impactado pelo ministério, pela obra da Missio Dei. É preciso não negligenciar a presença do serviço no dia do Senhor. E como diz um dos nossos cânticos, na casa do Senhor. Como diz o Salmo 84, que mais alegria a gente deve ter por estar na casa do Senhor do que passar um dia nas tendas da perversidade. Então, fazer missões passa pelo pressuposto de que temos que estar reunidos e temos que valorizar o dia do Senhor para aprender, para orar, para refletir, para pensar, para realizar, para fazer, para trabalhar, porque Ele vai dar a direção para os outros dias da nossa vida, para os dias que se seguem. Agora, independentemente disso, há um contraponto aqui no texto que é muito similar àquilo que acontece conosco, que embora saibamos que o dia do Senhor é o dia de reunião, que embora saibamos que de fato devemos estar juntos para cultuar, para adorar, para pensar, para refletir, tem o contraponto aqui. Às vezes nos trancamos em nós mesmos. O versículo número 19 diz que estavam de portas trancadas, ali onde eles estavam, com medo dos judeus. E aqui vem o outro lado. Embora a gente saiba do valor da obra que o Senhor nos confiou, às vezes nós nos trancamos em nós mesmos, em nossos medos, em nossos receios, em nossas limitações, em nossas falsas compreensões, e ficamos amedrontados, e nos trancamos. Ora, Jesus havia dito a eles que haveria de morrer e ressuscitar o terceiro dia. O terceiro dia chegou, Jesus ressuscitou, e o texto nos diz aí no capítulo 20, do verso 11 ao verso 18, ele aparece a Maria Madalena, apareceu também a outras mulheres, depois apareceu a outros, e os discípulos estavam trancados, amedrontados. E aqui vem a segunda lição para mim e para você. Por vezes, queridos, nós não estamos fazendo a obra e cumprindo a obra missionária porque nos trancamos, nos fechamos em nossos medos, em nossos pavores, em nossas mágoas, em nossas dores, em nossos ressentimentos. Eu não sei o que os discípulos estavam pensando ali. O texto só diz que eles estavam trancados com medo dos judeus. E eu fico pensando mais ou menos assim:
que passava na mente destes homens? Por certo, talvez decepção. Porque Jesus havia vivido com eles 3 anos, ensinado várias coisas, realizado vários milagres, coisas portentosas, aprenderam eles coisas maravilhosas, ficaram ali 3 anos andando com Jesus, que realizava tantas coisas, e agora, cadê ele? Quem sabe a decepção não bateu na mente deles, no coração deles, quem sabe a frustração, e tudo isso foi somando a aquele momento fatídico da história. Amedrontados, não quiseram sair, ficaram trancados. Queridos, nós precisamos nos livrar de nossos medos, porque quem nos deu a ordem foi Ele, o poder está nele, a capacitação vem dele, o evangelho que pregamos é dele. Não temos que ter medo, temos que ir avançar, e não ficarmos trancados em nossas próprias concepções, em nossos próprios conceitos, em nossas próprias interpretações, na sistemática, metodológica de uma obra que tem que ser realizada. Não, o Senhor já nos deu a missão, confiemos nele, que nos capacitará para realizá-la. Terceiro, o texto nos ensina também que Jesus se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco, e disse 2 vezes isto. Está aí no versículo de número 19 e no versículo número 21. Disse outra vez: paz seja convosco. Ou seja, o que o Senhor dá para mim e para você é a paz. E o apóstolo Paulo nos fala que esta paz excede a todo entendimento e a toda compreensão. E Jesus mesmo ensinou a eles em outra ocasião, dizendo: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E disse também em outra ocasião: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, credes também em Deus. Eu vou para a casa do meu Pai e vou preparar lugar para que onde eu estou, estejais vós também. Isso tem que trazer paz ao nosso coração. E quem encontrou a paz, não pode guardar para si só. Quem encontrou a paz de Deus, tem que transmiti-la aos outros. Nós não fomos chamados para contendas. O espírito que reina sobre a igreja, sobre o povo de Deus, não é o espírito contencioso, é o espírito da paz, da propagação da paz, do evangelho da paz. Paz seja convosco. Imagine nós aqui trancados nesse ambiente, e cheio de medo, cheio de pavores, cheio de receios, cheios de ressentimentos, cheio de mágoas, cheio de decepções, cheio de frustrações, e o Senhor Jesus vem e aparece para nós e diz: paz, paz sobre vocês. Que coisa maravilhosa. E Ele está dizendo isso todos os dias, porque Ele está conosco. Deus nos confiou o ministério da propagação da paz e da reconciliação. Agora veja só que interessante, o texto nos diz aí que eles se alegraram quando viram o Senhor. E aqui, queridos, vem uma lição preciosa para mim e para você. Por vezes nós nos alegramos de estar aqui na igreja, de estar cultuando, de estar fazendo uma programação, como foi ontem lá em Pojuca, como foi ontem aqui no jantar. A gente se alegra em estar junto, canta hinos, né, de louvor, canta cânticos espirituais, festeja, celebra, e até às vezes, como foi o nosso acampamento ano passado, celebrando com alegria, e a gente, né, tem momentos assim entusiásticos, inflama o nosso coração, a nossa mente, a gente vibra, a gente se alegra. Puxa vida, o Senhor está aqui, que maravilha! Mas esse contentamento fica só para a gente, não sai da fronteira do nosso ser, não perpassa para as fronteiras de outros que lá estão precisando conhecer esta mesma alegria, esse mesmo contentamento, vibrarem com Jesus. A gente fica lá em si mesmado. É muito fácil se alegrar e cultuar aqui. É bom a gente ter um momento de culto vibrante.
É bom a gente cantar louvores, não estou dizendo que isso seja ruim, não. Agora, só se alegrar com o Senhor, mas não passar essa alegria para outros, o que adianta? Me diga uma coisa, seja sincero comigo. Quando você compra uma roupa nova, você fica feliz? Você se alegra? Se for como eu, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando recebe uma roupa nova? Vestir. Eu não deixo porque o defunto pode ir e alguém vai usar no meu lugar, então eu uso logo. A gente quer mostrar que recebeu a roupa, não é verdade? Você compra um carro novo, o que você faz? Você se alegra e você faz questão de estar dirigindo para os outros verem, e mesmo que você não diga, você está alegre, está no seu possante novo, e a alegria passa. Você ganha uma promoção, você faz o quê? Você se alegra, a primeira coisa que você diz é o quê? Fui promovido. Seu Rubens e Dona Lídia, aqui na reunião de oração, terça-feira atrasada, chegou aqui dizendo que depois de 4 anos, a gente orando aqui toda terça-feira, Deus respondeu e Jamas foi contemplado com a colocação de um concurso que ele foi aprovado e está já lá, viajou inclusive com o coração choroso do Dona Lídia, mas alegre, porque ele recebeu a bênção e contou para todo mundo. É fácil a gente se alegrar, mas difícil a gente falar para os outros. Aí a gente conta que comprou o carro, ganhou a roupa, passou no concurso, fez. E Jesus, que é a nossa alegria, temos passado para os outros? Ou temos ficado ainda trancados, amedrontados, ensimesmados em nosso cantinho nessas 4 paredes? Que Jesus é esse? Que é a minha alegria, mas não é alegria para outros? Que Jesus é esse? Que eu recebo tanto e não dou nada? Que Jesus é esse que me traz paz e eu não transmito paz, sou contencioso, belicoso? Que Jesus é esse que traz paz ao meu coração, que acalma o meu ser, mas eu não consigo transmitir isso para que outros sejam acalmados e tenham o ser também tranquilizados? Esse não é o evangelho que Jesus deixou. Agora veja que interessante, versículo 21, depois da exclamação, aí Jesus dá a ordem. Que ordem é que ele dá aí? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja que coisa interessante. Saiam de dentro dessas portas. Parem de ter medo. Deixem de ser covardes. Parem de ficar somente contentando-se, alegrando-se aí dentro das 4 paredes, porque eu estou com vocês, porque eu trouxe paz para vocês, porque eu ressuscitei. Não, vocês estão sendo enviados para outros, assim como eu fui enviado, a mesma autoridade que o Pai me deu e me enviou, eu envio vocês, porque eu estou convosco, que a autoridade que eu tenho, eu dou para vocês. Esta é a perspectiva de uma igreja que tem visão missionária. Uma igreja que tem a marca de missões, que tem o DNA das missões. É este Jesus que está apresentado. Eu quero finalizar dizendo algumas coisas aqui nesta manhã, para a gente pensar e já ir para casa refletindo tudo que a gente pensou nesses dias. Primeiro, quem recebeu o Espírito Santo de Deus? Quem recebeu o revestimento do Espírito Santo de Deus tem que anunciar a pessoa bendita de Jesus. Quem foi revestido do poder do Espírito Santo de Deus tem que proclamar o Evangelho. Quem recebeu o revestimento que veio do alto e que está em nós, tem que abrir a boca para falar de Jesus. Essa é a nossa missão. Segundo, quem recebeu a manifestação do amor de Deus, de conforto, de consolo, de paz,
não pode guardar para si próprio. Precisa mostrar isto a outras pessoas. O envio, o campo é o mundo. E o mundo sai das portas da igreja. O mundo é o resgate, o mundo é Salvador, o mundo é a Bahia, o mundo é o Brasil, o mundo é o mundo. É lógico, né? Mas o mundo é quem está lá fora, é quem não está aqui dentro. O mundo é quem está lá na sua área de atividade laboral, profissional. O mundo é a sua sala de aula, são seus colegas de escola, de faculdade. O mundo é a sua vizinhança. O mundo são seus companheiros de lide. O mundo é a sua família, é a Jerusalém, é a sua casa. É Samaria, é a outra fronteira, é a Judeia, é quem está mais longe. É os confins do mundo, é até onde você não pode chegar, mas você contribui, ora, doa, envia. Quem tem esse Jesus não vai ficar trancado. Saia, tire as trancas do seu coração, abra as portas da sua mente, saia do seu comodismo, desinstale-se da ideia de só alegremente estar numa reunião, congraçamento de culto. Vá além. E por fim, o que você tem que pregar, o que você tem que anunciar, o que você tem que proclamar é a palavra de Deus. Olha os versículos 30 e 31, por favor. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que nós temos que anunciar são os milagres do Evangelho, e eles estão contidos aqui. João contou 7, e ele disse que não podia contar mais do que isso, porque se eu contasse, não caberia no mundo inteiro, nos livros do mundo inteiro, mas esses 7 estão aqui para que a gente divulgue. Quais são eles? Abra aí a sua Bíblia, João capítulo 2, por favor. E agora só para a gente concluir, o que eu tenho que anunciar, o que eu tenho que proclamar? O texto nos diz em João capítulo 2, que Jesus deu início ao seu ministério em quê? Numa festa de casamento, nas bodas de Caná da Galileia. O que eu tenho que anunciar para o mundo é que há um Deus que transforma as situações adversas da nossa existência. Um Deus que transforma a nossa vida, assim como transformou água em vinho. Segundo milagre, prossiga aí comigo, por favor, que você vai ver e vai acompanhar. O texto nos fala aí no capítulo número 5. Observe que é a cura de um paralítico que estava posto ao tanque de Betesda, que esperava por um acontecimento miraculoso de um anjo que viesse mover as águas, para que quem nela caísse primeiro fosse curado. Jesus é aquele que tira as pessoas da paralisia espiritual, da inércia da vida espiritual, é aquele que levanta aqueles que não têm mais esperança, não têm mais nenhuma condição de trazer para a sua existência sentido para a vida, e bota a pessoa em ação, em movimento, põe ela de pé. Este é o evangelho que eu tenho que anunciar. Terceiro, João capítulo 6, a narrativa, sabe de quê? Da multiplicação dos pães. E aqui Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aqui está a mensagem, o Jesus que farta a nossa alma, é o pão da vida, é Ele que nós temos que mostrar lá fora para o mundo. Esta é a mensagem do Evangelho que eu e você temos que pregar todos os dias, constantemente, anunciar que Ele farta a nossa alma, e só Jesus é satisfação para o nosso ser. Há um cântico de um hinário do cantor cristão,
que diz assim: satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Satisfação, satisfação sem fim. Só Jesus satisfaz a alma faminta. Tem muita gente lá fora se alimentando de bolotas, de migalhas dos porcos, das alfarrobas dos porcos, como o filho pródigo. É missão da igreja apresentar o Jesus que é o pão da vida. Capítulo número 9, o outro milagre, não perca as contas. Fala da cura de um cego de nascença, 40 anos de idade. E um dia encontrou-se com Jesus, Jesus lhe abriu os olhos, ele passou a ver, e quando lhe indagaram: quem foi que te fez isso? Ele diz: olha, eu não sei, só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. E foram arguí-lo, e ele depois disse: foi esse aí, Jesus, que abriu os meus olhos. Jesus é aquele que abre os olhos do entendimento das pessoas que andam na cegueira espiritual, que andam nas trevas, que não enxergam nada à frente da sua vida, que têm sido iludidos por visões falsas e mentirosas. Só Jesus traz luz ao nosso entendimento, visão, para que possamos enxergar a sua glória. Capítulo 11. João narra, sabe o que, queridos? A ressurreição de Lázaro. Morto e sepultado há 4 dias, já em estado de putrefação, fétido. Mas Jesus traz o homem para a vida, e Jesus está ensinando aqui que somente Ele pode trazer a ressurreição e a vida, nos dá vida e vida eterna, e ainda que morramos, temos a vida eterna com Ele, porque quem morre em Jesus, jamais poderá perder a vida, porque é necessário crer naquele que deu vida, e ainda que morra, você viverá. Amém? Tem que anunciar essa mensagem. E eu pulei um milagre do capítulo 6, volte para lá, não posso deixar, são 7, senão eu ia perder a minha conta, né? Capítulo 6, dos versos 16 a 21, fala de Jesus andando sobre o mar, logo após a multiplicação dos pães, e acalmando a tempestade. E há uma passagem aqui que eu gosto muito desse texto, que está no versículo número 17. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Nós temos que anunciar lá fora a mensagem do Jesus que acalma as tempestades. O Jesus que ainda não chegou para muitas pessoas, mas que chegará. Ainda é um advérbio circunstancial temporal. Ele no seu tempo chegará, e é isso que o mundo precisa aprender e ouvir. Você tem que anunciar para quem está vivendo na tempestade da vida, no mar revolto da existência, sendo assolado e assolapado para todo lado com as coisas do mundo que lhes aflige, mesmo depois de terem sido abençoados, estão no mar agitado da existência. Diga para eles que Jesus acalma a tempestade, traz bonança e faz com que o barco chegue a porto firme, ao destino da sua jornada. Fazer missões é dizer isto. Temos feito isso, sejamos honestos. O que temos proclamado lá fora? O que temos anunciado? Temos estado trancados? Aproveitamos o dia do Senhor só para nós? Para nos alegrarmos na presença dEle? Para recebermos sua paz? Trancados aqui, cheios de receios, de medos, de contendas, de animosidades? Ou temos sido entendido que fomos chamados e enviados para anunciar o Evangelho que transforma, o Evangelho que
traz ação, o Evangelho que abre os olhos, o Evangelho que acalma a tempestade, o Evangelho que traz vida, o Evangelho que alimenta. Qual tem sido a nossa proposta evangelística e missionária, como igreja, individualmente, cada um falando? Que Deus nos abençoe e nos desperte para uma nova visão e termos em nós a marca das missões. Amém?